Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um dos nossos Crypto Insights, a live mais completa do Brasil sobre análise fundamentalista de criptos, como analisar o mercado, tomar as melhores decisões de investimento no longo prazo. E essa daqui é uma live especial, né? A gente normalmente está acostumado a fazer essas lives aqui na quarta-feira, mas dessa vez a gente está começando uma série especial de lives porque a gente quer falar um pouco sobre esse contexto que está acontecendo com a quebra dos bancos ao redor do mundo e o que isso tem a ver com o Bitcoin, né? Será que essa quebra dos bancos que está acontecendo agora pode ser o princípio de uma mudança fundamental no Bitcoin e que vai começar uma alta maior do que todas as outras que a gente já viu, né? E assim, é realmente a alta para ser a mãe de todas as altas, assim, para deixar todas as outras no chinelo e a gente passar para um novo patamar de valorização do Bitcoin, né? É isso que a gente quer investigar agora e se a gente pode estar vendo um pouco dos sinais e do comecinho desse movimento ou não e passar um pouco para você sobre como que o Bitcoin funciona e tudo mais, não é isso, Danilo? Exatamente, exatamente. Então, para todo mundo que fala que a gente só fala de Ethereum aqui, o que a gente fez, né? A gente falou, poxa, a gente sempre gosta de alocar o máximo de tempo possível nas nossas maiores alocações de investimento propriamente ditas. Então, não fazia tanto sentido a gente ter tanto material sobre o ecossistema da Ethereum, né? Que é, sim, a nossa maior posição hoje, né? Todo mundo sabe. Mas a nossa segunda maior posição é Bitcoin, ou seja, ainda é uma posição ultra relevante ali do que a gente tem de carteira, né? Então a gente falou, cara, eu acho que ainda está um pouco díspare, assim, a gente não gasta tanto tempo assim investigando realmente o Bitcoin como investimento. Já é uma honra, né, desejar um bom dia aí para o próprio Satoshi Nakamoto, que deu o like 33, né, e desejou um bom dia aí, um bom dia a todos, está aqui com a gente para fiscalizar a nossa análise de Bitcoin aí no chat. E o que a gente falou? Falou, cara, a gente já vai fazer uma sequência de 3 lives, né? Porque um Crypto Insights não vai ser suficiente para pegar e resumir todo o estudo que a gente está fazendo aqui. Uns 2 meses você está nesse estudo de Bitcoin, né? Cara, a gente está aqui há uns 2 meses fazendo esse estudo. É o motivo do porquê, se vocês forem pegar a live de 2 meses para cá, vocês vão ver que as minhas olheiras elas vão crescendo. Igual quando o pessoal faz aquele filme usando vários desenhos assim, vai passando com o dedo. E o cara vai ficando mais velho. Minhas olheiras foram crescendo ao longo desses últimos 2 meses por conta desse estudo aqui, tá, pessoal? Então, é por isso que vão ser 3 lives, por isso que vai ter relatório. Então, né, fiquem aqui, porque a gente vai ter surpresa gratuita e surpresa para Pro também ao longo dessa live. Então, espero de verdade que vocês aproveitem, porque senão boas horas aí minhas de sono foram em vão. Exatamente. E a gente vai fazer uma sequência de 3 lives, então, hoje, amanhã e quinta-feira, tá? Só focada em Bitcoin e os problemas reais que a gente está vendo agora, né? A gente ia fazer uma live explicando, né, o real funcionamento do Bitcoin e tirando algumas das falácias que a gente mais encontrou, né, estudando a fundo as coisas, a gente viu que algumas das coisas que as pessoas falam sobre Bitcoin existem várias inconsistências, mas a gente falou, poxa, por que a gente não junta esse tema com, né, de como o Bitcoin funciona, quais problemas ele soluciona, com o que está acontecendo hoje dos bancos, né? Porque muita gente fala, pô, se fosse tudo em Bitcoin, se a gente utilizasse mais o Bitcoin, não teria acontecido tudo isso que aconteceu do Silicon Valley Bank, do Signature Bank, de todos esses outros, né, o Silvergate. E a gente foi investigar para ver se isso realmente era verdade, né? E se isso for verdade, significa que o Bitcoin teria uma grande adoção. E muitas pessoas falam que se isso acontecesse, né, a gente poderia ter um fenômeno, né, que a gente chama de hiperbitcoinização. O que isso significa? Todo mundo utilizar o Bitcoin, né, naquela ideia quase anarcocapitalista de usar o Bitcoin como a gente usa o dólar hoje, né, como base de todas as transações. Isso faria com que o Bitcoin explodisse de preço ali para preços realmente astronômicos. Então, dado tudo isso, a gente preparou essa apresentação
para responder, né? Com os bancos falindo, o Bitcoin vai começar uma alta que seria uma alta definitiva, né? Ou seja, uma alta ali homérica realmente a caminho dessa hiper-bitcoinização? É isso que a gente quer responder aqui nessa live, então já deixem o like. Quem é Mercúrios Pro, fica até o final que a gente tem uma surpresa exclusiva aqui para vocês, beleza? Então, qualquer dúvida que vocês forem tendo ao longo da explicação, né, a gente vai passar por temas mais complexos, outros mais simples, podem perguntar que eu estou de olho aqui em todos os comentários. Mas, Carlos, pode assumir daí, cara. Bom, vamos lá então e realmente, pessoal, mandem as dúvidas de vocês, que a gente estudou bastante coisa, então eu espero que a gente consiga ir além do óbvio, né, além do que muitas pessoas falam sobre o Bitcoin, novamente nessa live aqui em que a gente vai investigar se essa falência dos bancos pode iniciar uma alta definitiva no Bitcoin e que é a primeira, né, das 3 lives, então amanhã às 10 da manhã e depois também a gente vai voltar para falar sobre o grande problema, né, que a gente vê no Bitcoin que pode atrapalhar essa alta e também depois sobre o futuro dele, né? Mas vamos focar aqui então no cenário atual para poder começar a falar um pouco dessa situação-problema, né? Falar um pouco sobre o que está acontecendo agora e por que exatamente agora pode ser esse momento que muitas pessoas acham em que o Bitcoin vai mudar de patamar e que a gente está começando a ver as pistas disso acontecendo. O que está rolando e que todo mundo deve ter visto aí nas últimas notícias? Foi um certo problema com alguns bancos e também a quebra de um grande banco, né, lá dos Estados Unidos chamado de SVB, o Silicon Valley Bank. E depois que esse banco enfrentou essa quebra, a gente ainda viu o governo, né, ou seja, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, o Banco Central Americano, as instituições garantidoras de crédito dos Estados Unidos, todas elas se unindo e falando, olha, nós vamos resgatar as pessoas que tinham depósitos no banco, então a gente vai acalmar essa situação, não se preocupem, né? Então está acontecendo todo um certo pânico ali entre algumas pessoas tentando entender qual que é de fato o problema dessa situação e se ela pode ou não se espalhar. E para entender essa situação dos bancos, vamos começar do princípio, né? Investigando qual que foi essa linha do tempo da quebra do Silicon Valley Bank, né, do SVB. Pessoal, o que é o SVB? Né? O que é esse banco que quebrou recentemente e que chamou tanta atenção? O SVB, pessoal, era um banco especializado em startups, né? Por isso que ele se chama de Banco do Vale do Silício. O que significa que, da mesma forma que a gente usa ali o Itaú, o Nubank, o Banco Inter, para poder colocar o nosso dinheiro lá dentro, as startups usavam o SVB como lugar para poder depositar o dinheiro delas, né? Então, empresas especialmente de alta tecnologia, né? Empresas que são nos seus estágios iniciais e que elas querem apresentar um alto crescimento, um crescimento muito rápido, elas eram as principais clientes do SVB, tá, pessoal? Depositavam seu dinheiro, deixavam ele guardado lá dentro. E o SVB, ele era o 18º maior banco dos Estados Unidos, né? Então, por mais que a gente não ouvisse falar dele cotidianamente aqui no Brasil, ele lá nos Estados Unidos era um banco extremamente importante, né? Ele era um banco de um tamanho potencial que poderia afetar outros bancos, né? E, basicamente, o que ele fazia com esse dinheiro que as startups deixavam lá depositado e que fez com que ele se tornasse o 18º maior banco com mais dinheiro nos Estados Unidos? O SVB investia predominantemente em títulos de renda fixa de longo prazo do governo dos Estados Unidos, né? São títulos que eles têm um rendimento pré-determinado, né? E que eles vão ser considerados mais seguros do que investimentos em ações, em startups, em criptomoedas, né? Então, teoricamente, seria ali um investimento um pouco mais seguro que ele teria feito com esse dinheiro ao longo dos anos. O problema aqui, especialmente, que a gente já começa a reparar, é que esses títulos eles só têm a capacidade de serem resgatados depois de 5, 10 anos, né? Enquanto as startups elas poderiam retirar o dinheiro do banco a qualquer momento, né? Ali a gente já começa a ver uma certa pista do que iria causar o problema no SVB. E ao longo desses últimos anos, a gente viveu um ambiente
de taxas de juros do governo dos Estados Unidos relativamente baixas, né? Inclusive chegando ao ponto de taxas de juros em zero ou até mesmo negativas, que é o que vocês estão vendo aí nesse gráfico, né? Nesse gráfico a gente está vendo que desde 2007, 2008, quando aconteceu aquela crise com os bancos dos Estados Unidos, aquela crise econômica, as taxas de juros elas foram mantidas bem baixas para tentar permitir que a economia ficasse mais aquecida e para tentar resgatar aquela quebra que aconteceu em 2008. E foi nesse ambiente de uma taxa de juros majoritariamente baixa, né, taxas de juros zeradas, às vezes até negativas, dos últimos anos, que o SVB comprou esses títulos de renda fixa do governo dos Estados Unidos, né? Então pensa que, ao longo de todos esses últimos anos, a gente viveu esse momento de taxas de juros muito pequenas, várias startups surgindo, elas colocavam o dinheiro delas lá no SVB, e o que o SVB fazia? Investia majoritariamente em títulos de renda fixa do Tesouro Americano, que, como vocês podem ver aqui, não rendiam praticamente nada, né? Eram investimentos de 5, 10 anos, de longo prazo, e que apresentavam um rendimento bem pequeno, né? Bem baixo, porque a taxa de juros esse período todo ficou baixa. Só que aconteceu uma reviravolta nessa história, né? Que foi o princípio dessa quebra do SVB. Ao longo desse período em que as taxas de juros ficaram tão baixas, os Estados Unidos começou a enfrentar, quando aconteceu pandemia, quando aconteceu guerra na Ucrânia, vários desses problemas econômicos, uma inflação muito alta. E como a inflação lá nos Estados Unidos estava muito alta, estava batendo recordes, né, ali na metade de 2022 para o final de 2022, o governo dos Estados Unidos foi forçado a aumentar muito as taxas de juros. Tá? Isso daqui foi, digamos assim, que a faísca que iniciou a quebra do SVB. Por quê, pessoal? Vamos pensar o seguinte, se você está aumentando a taxa de juros agora e você fez um investimento no título de renda fixa com a taxa de juros pré-determinada quando a taxa de juros era baixa, o que vai acontecer com esse seu título? Ele vai começar a desvalorizar. Porque pensa o seguinte, por que alguém vai querer comprar esse título seu de renda fixa no mercado, sendo que ele tem uma taxa de juros baixa e agora o próprio governo dos Estados Unidos já está oferecendo uma taxa de juros maior do que a que ele oferecia antes? Então, em 2022, a gente viveu um dos piores anos da história de performance desses títulos de renda fixa do governo americano, né, que o pessoal chama de bonds. Então, desde a década de 80, a gente não via um ano de desvalorização tão grande na renda fixa americana, igual a gente viveu em 2022. De novo, pessoal, muita gente agora vai ficar confusa. Mas a taxa de juros estava crescendo. Como é que o pessoal que investia em renda fixa sofreu? Porque eles tinham investido em renda fixa antes da taxa de juros subir. Então, para quem está colocando agora, eles estão conseguindo pegar uma valorização legal na renda fixa. Teve gente que conseguiu fazer alguns movimentos interessantes, né, em termos de investimento, mas para quem tinha colocado antes da taxa de juros subir e que colocou de maneira pré-fixada, acabou pegando uma grande desvalorização. Então, aqueles bonds em que o SVB tinha investido começaram a desvalorizar, né, constantemente, um dia após o outro, por conta dessa elevação da taxa de juros. E um segundo problema que a elevação da taxa de juros fez foi afetar as empresas de alta tecnologia, né? As empresas de crescimento. Então, separei aqui algumas manchetes para vocês, né? Por exemplo, olha, crise nas Big Techs. Indústria de tecnologia perdeu 7,4 trilhões de dólares em um ano. Ações da Meta, né, dona do Facebook, desabam após resultados decepcionantes. Microsoft deve demitir mais de 10 mil funcionários. Todas essas manchetes aqui sobre o setor de tecnologia têm a ver com a elevação da taxa de juros. Por quê? Como a taxa de juros começa a se elevar, as pessoas começam a tirar o dinheiro delas de investimentos mais arriscados e que tendem a dar um retorno no futuro e migram para aquela renda fixa americana atual, que está proporcionando um valor mais alto, né, ali na faixa de 6% de taxa de juros. Ou seja, a gente tem, de um lado, aqueles investimentos que o SVB tinha feito em renda fixa desvalorizando, e do outro, as startups e empresas de tecnologia que tinham colocado dinheiro no SVB começando a ficar mal financeiramente. E isso cria as duas piores coisas que poderiam acontecer com o SVB e que quebraram ele.
Primeiro, os títulos sendo vendidos a mercado com prejuízo, porque eles estão se desvalorizando, e o SVB ele vai precisar de alguma capitalização no mercado. Então, para ele conseguir dinheiro, ele precisa vender o título no prejuízo. E segundo, as startups pedindo para poder resgatar o dinheiro delas, porque as startups estão muito mal. E isso cria um ciclo que vai se retroalimentando. Por quê? Conforme mais startups querem resgatar o dinheiro delas, mais pessoas começam a desconfiar que alguma coisa pode estar acontecendo com o banco, ele precisa vender os investimentos dele no prejuízo. Como ele vende os investimentos no prejuízo, as startups ficam sabendo disso e elas vão lá e sacam mais dinheiro, aí ele precisa vender mais ainda no prejuízo e isso vai gerando um ciclo da morte no SVB. E a consequência é que a gente viveu essa declaração de falência do SVB, que foi a maior falência de um banco comercial nos Estados Unidos desde a crise de 2008, gente. Então, desde a grande crise econômica que todo mundo conhece, né, que saiu em filme, que teve livro, que teve não sei o quê, que foi a crise econômica de 2008, que foi o momento que as bolsas de valores caíram drasticamente, a gente não via um banco do tamanho do SVB quebrando, né? E aí ele tinha ali na casa dos 200 bilhões de dólares em ativos, só perdendo para o Washington Mutual, que ali em 2008 tinha na faixa dos 400 bilhões de dólares, se a gente for pegar o valor atualizado pela inflação, né? E isso daqui, pessoal, começou a gerar um medo no mercado que pudesse se repetir aquilo que aconteceu lá na crise de 2008. Porque na crise de 2008, a quebra de alguns bancos por conta desse cenário, né, que a gente estava vivendo, que era bem parecido, de taxa de juros baixa e tudo mais, e aí investimentos arriscados sendo feitos, né, algumas decisões incorretas, a quebra de um banco ali em 2008 poderia gerar a quebra de vários outros bancos, né, gerou um mecanismo de contaminação, de infecção dos outros bancos dos Estados Unidos, que fez com que vários bancos desabassem e precisassem ser resgatados pelo governo dos Estados Unidos. Aqui, a gente começou a viver essa situação de medo generalizado, né? Então, eu estou mostrando para vocês o gráfico das ações na Bolsa de Valores de vários bancos que começaram a cair na medida que o pessoal, principalmente ali na quinta-feira e na sexta-feira, ficavam sabendo dessa situação do SVB, né? E a partir do momento que ele tinha declarado falência, né? Então, foram inclusive movimentações até no mercado de futuros, já que a Bolsa estava fechada. E, por fim, o que aconteceu? O governo dos Estados Unidos foi lá e decidiu intervir e falou, olha, pessoal, não se preocupem que não vai ter risco de contaminação, porque o Banco Central dos Estados Unidos, o Tesouro dos Estados Unidos e as instituições garantidoras de crédito nos Estados Unidos vão salvar o pessoal, então todo mundo que tinha dinheiro no SVB vai conseguir pegar o dinheiro de volta. Não se preocupem com isso, eles foram lá e decidiram entrar para poder salvar a festa, digamos assim. Mas, Danilo, até aqui, você viu alguma dúvida interessante aí nos comentários? Acho que dá para deixar uma coisa mais clara aqui pro pessoal. Cara, muito boa. Eu nem quis interromper sua linha de raciocínio, que acho que ficou uma explicação excelente, assim, bem didática de tudo que está acontecendo. E dado que a gente já explicou o que aconteceu com o SVB, eu queria puxar um pouco do tema da live, né, e perguntar para vocês aí, né, que estão nos comentários, se vocês acham que tem aquele meme, né, bem famoso do Bitcoin fix this, né, o Bitcoin consertaria isso. Vocês acham que o Bitcoin consegue consertar um problema como esse que a gente teve no SVB? E se sim, como? Mandem aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês enquanto a gente vai construindo a nossa aqui. E tem o Rodoviários Investing, ele perguntou o seguinte, ele falou, cara, para mim o maior problema é ter o banco para fazer a ponte entre cripto e fiat, né? Quebrou Silvergate, Signature Bank e tudo mais. Você acha que esse é um dos problemas também que a gente está sofrendo ali no mercado de cripto? O que a gente está enfrentando agora no mercado de cripto, pessoal, é em grande parte um encontro de algumas contradições que a gente já via sendo formadas no mercado, né? Então, por um lado, a gente vê cripto, igual eu vou mostrar para vocês, se propondo a ser uma alternativa ao sistema tradicional, né, que a gente tem aqui no sistema financeiro, dos bancos e tudo mais, do padrão dólar. E do outro lado, a gente tem esse sistema ele apresentando sinais de fraqueza, porém com ele ainda sendo necessário para fazer essa ponte com o mercado de cripto, né? A gente não consegue investir nativamente no mercado de cripto.
isso pode ser um problema dependendo da visão que você tem de futuro para o mercado de cripto, né? Então, se a sua ideia é que o mercado de cripto ele substitua completamente, né, o sistema financeiro tradicional, igual na teoria que a gente vai mostrar aqui para vocês, então, de fato, isso é uma contradição que ela vai precisar ser resolvida, né? As pessoas vão precisar interagir sem precisarem desses grandes bancos. Agora, se a gente for pensar em uma ideia em que cripto vai existir em conjunto com o mercado tradicional, então não necessariamente seria um problema, né? Na verdade, a gente teria que melhorar um pouco essas pontes do mercado tradicional para que isso fosse acontecer sem que acontecesse nenhum prejuízo, nenhuma falta de segurança e nem nada do tipo, tá? Então, essa questão de Silvergate, de SVB e tudo mais, isso pode apresentar um problema para o mercado cripto, ou então pode representar um passo de abandono desse sistema tradicional pelo mercado cripto, ou então uma evolução para o sistema tradicional funcionar sem fricção e sem problemas de segurança junto com o mercado cripto, né? Então tem essas várias possibilidades ali que poderiam se desenrolar. Exatamente. Então vamos lá para a gente chegar na resposta que o criptossauro aqui quer, né? Que se a Mercúrios gosta de BTC agora, né? Pessoal, a gente sempre gostou, tá, de Bitcoin, acho importante deixar isso claro. A gente fala aqui sobre Ethereum muito para vocês, a gente fala muito sobre DeFi, né, e tudo mais, mas o Bitcoin sempre foi um dos maiores ativos da nossa carteira, tá? Por mais que a gente não acredite que ele tenha tanto potencial de crescimento, a gente também acredita que ele tem muitos lados positivos que vão contrabalancear nisso, né? Então, o segredo sempre vai estar na alocação ali da nossa carteira, igual que a gente tem na carteira da Mercúrios Pro e tudo mais, para a gente fazer essa medida entre capacidade de crescimento e também sobre risco. Mas a gente sempre gostou de Bitcoin, tá, pessoal? E continua gostando dele. O que a gente vai discutir aqui com vocês é uma tese do Bitcoin e se essa quebradeira de bancos e tudo mais que está acontecendo poderia causar uma grande valorização do Bitcoin através de como o Bitcoin funciona, né? Mas não é uma mudança assim de 180 graus da gente, antes a gente odiava Bitcoin, não tinha Bitcoin na carteira e agora a gente tem, tá? Na verdade, a gente sempre teve Bitcoin na carteira. E também adicionar aqui, vamos fazer um combinado. Quando a gente estiver falando agora de coisas que a gente gosta ou não gosta e tudo mais, e eu acho que é uma política que vocês deviam adotar até para outros produtores de conteúdo, né? Eu sei que muita gente consome vários conteúdos que tem na internet, tem muita coisa boa, né, que a gente mesmo consome, tem coisa que não é tão boa assim. Sempre quando vocês pensarem, né, será que esse cara gosta ou não desse negócio que ele está falando que gosta ou não de verdade? Pergunta o quanto tem em carteira. Né? Porque, por exemplo, uma das coisas que vem assim pra gente, principalmente do pessoal que não é da Mercúrios Pro, não tem acesso à carteira e tudo mais, fala, mas a Mercúrio só fala do ecossistema da Ethereum e tudo mais, e eles odeiam Bitcoin, só que a gente tinha 30% da nossa carteira em Bitcoin, né? Não tem como a gente não gostar de algo que é tão relevante assim na nossa carteira. E daí, por outro lado, a gente tinha um outro que falava que a gente era apaixonado por Solana e tudo mais, e a gente tinha 1,5% da carteira em Solana. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas falsas narrativas que vão gerando ali, saindo ali no mercado, e entender realmente aqui o relacionamento não é torcedor, a gente nem é bom em ser influenciador, nem nada assim, a gente é uma empresa que a gente tem processo para tomar de decisão, então a gente não vai gostar, ser apaixonado por um, apaixonado pelo outro e tal, mas assim, cara, a gente vai tentar sempre com processos, ter um bom combinado aqui com vocês, de que quando vocês perguntarem se a gente gosta ou não, a gente responde com a nossa alocação ali no ativo. Beleza? E o Bigode Gamer, que agora já virou aqui presença garantida, tá perguntando cadê o like, povo? Estamos chegando aí a 300 pessoas. Vamos deixar o like, essa análise que a gente está mostrando para vocês hoje, amanhã e quinta, demorou simplesmente 2 meses aqui do Carlos, que ele teve que pegar basicamente metade do dia dele, virar umas noites aí para fazer um estudo aí. E vocês da Mercúrios Pro vão ter uma surpresa no final, então fique até o final. Exato. Carlos, vamos seguir aí. Vamos lá então. Pessoal, uma vez que o governo decidiu salvar a festa ali, no caso do SVB e tudo mais, a gente começa a ver algumas críticas surgindo em relação a todo esse sistema financeiro, né? Porque vamos entender o que aconteceu aqui. O Fed foi lá, fez um movimento de estímulo ao mercado, de desvalorização da taxa de juros, de impressão de dinheiro. Isso fez o SVB, isso estimulou o comportamento do SVB de fazer investimentos que fossem arriscados demais, e esses investimentos muito arriscados acabaram fazendo com que quebras acontecessem e que o sistema financeiro como um todo
passasse por um momento de risco e que, se alastrasse, poderia afetar muitas e muitas pessoas que não tinham nada a ver com o Fed em primeiro lugar, né? Então, como que esse sistema funciona, né? Por que existe essa crítica a por que ele poderia colapsar, né? Primeiro, a gente tem aqui um componente que é o padrão dólar, que permite que o Estado ele imprima dinheiro, né, ele emita dinheiro a seu bel prazer e pensando nas suas próprias motivações políticas, né? Então, se um político está ali na época de eleição e tudo mais, ele está se aproximando ali do momento que o povo vai testar a aprovação dele nas urnas, ele poderia ter um estímulo para poder, mesmo que ele saiba que vai ter uma consequência ruim lá na frente, usar essa capacidade, né, essa impressora de dinheiro do governo para tentar dar uma sobrevida ali para a economia, por exemplo, né? Além dessa capacidade de imprimir dinheiro, também tem um segundo componente aqui, que é a questão do Fed, né? Então, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ele tem o poder de manipular as taxas de juros da maneira como ele quiser, e, né, as taxas de juros de curto prazo, e definir se elas vão ser mais altas ou se elas vão ser mais baixas, né? Fazer esse controle, digamos assim, da economia, que é o que vai fazer com que mais pessoas sejam estimuladas ou desestimuladas a fazerem investimentos em aplicações de risco. Terceiro ponto aqui, a gente tem uma emissão de crédito que ela é artificialmente estimulada por parte dos bancos comerciais. Então, os bancos comerciais que a gente está acostumado a usar, eles têm uma parte do dinheiro deles lá no Fed e uma parte que eles conseguem emprestar, inclusive, até acima daquela quantidade que eles têm armazenado, né? E conforme as taxas de juros elas diminuem e conforme mais dinheiro é jogado na economia, esses bancos eles são estimulados a fazerem investimentos de mais alto risco, já que a renda fixa ela já não está mais dando retorno nenhum e já que você tem tanto capital que ele precisa vazar para alguma direção, né? Esse dinheiro ele precisa encontrar algum investimento ali em que ele vai se prender. Quarto ponto aqui, esse estímulo à realização de investimentos acaba fazendo com que investimentos errados sejam feitos, né? Então, startups que não deveriam existir passam a existir, empresas que não geram lucro passam a funcionar como se fossem muito grandes geradoras de lucro, e esses investimentos, né, quando as coisas retornam ao normal, eles acabam quebrando. E o quinto ponto aqui é que depois o governo ele vai aparecer ali para poder salvar a festa, né, resgatar o sistema, só que depois que tudo já passou, a gente já gerou uma concentração de riqueza, então quem era rico ficou mais rico ainda, e se a gente enfrenta alguma consequência, essa consequência ela é sofrida pela grande parte da população, já que toda a população está exposta ao dólar e a essas taxas de juros e ao funcionamento da economia e àqueles investimentos que acabaram quebrando, né? Então é um ciclo perverso, digamos assim, de incentivos em que o governo, junto com o sistema financeiro e algumas corporações, eles trabalham em conjunto de maneira que no final eles acabam se safando dessa festa ali que eles fizeram e quem sofre é a população geral que está presa no padrão dólar e na taxa de juros definida pelo Banco Central americano, né? Só que, pessoal, esse sistema aqui, esse ciclo, ele já aconteceu antes, né? Não é só agora no SVB que isso aqui está se tornando uma novidade. Isso aqui é muito parecido com o que aconteceu lá na crise de 2008, né? Em que a gente também viu um estímulo muito grande ao mercado financeiro, uma tentativa de afetar os ciclos econômicos por motivações financeiras, motivações políticas, e que no final o governo acabou entrando para poder salvar a festa, né? Tanto que dessa vez esse salvamento do governo ele foi muito mais rápido, né? Porque eles tinham medo de que acontecesse a necessidade de um salvamento maior ainda, igual o que eles fizeram lá em 2008, né? E foi justamente, não por coincidência, em 2009 que o Bitcoin surgiu. Então o Bitcoin, pessoal, ele surge como uma tentativa de evitar que essas coisas aconteçam novamente. Então isso aconteceu lá em 2008, o Bitcoin surgiu para tentar evitar que isso acontecesse, e aí agora a gente está vendo pela primeira vez um acontecimento que poderia ser o começo de algo tão drástico quanto o que aconteceu lá em 2008, né? Então, isso aqui ele começa a trazer para o pessoal essa ideia de que, olha, será que o Bitcoin ele pode ter o seu momento ao sol, né, digamos assim? Será que agora que está tudo preparado, que o Bitcoin já está aqui para poder substituir esse sistema, agora que isso está acontecendo de novo, pode ser a hora que o Bitcoin vai se valorizar muito e vai conseguir de fato emplacar? Tanto que o Bitcoin ele foi pensado nisso,
que lá no primeiro bloco minerado no Bitcoin, né, ou seja, o primeiro bloco que o Satoshi Nakamoto minerou na rede do Bitcoin, que ele incluiu as primeiras transações, que é o chamado de bloco Gênesis, ele colocou um easter egg, né, digamos assim, ou seja, uma mensagem escondida. Lá no primeiro bloco do Bitcoin, o Satoshi Nakamoto ele colocou os dados dessa imagem aqui, que é a manchete de um jornal lá em 2009 falando que o governo ele estava planejando um segundo resgate aos bancos por conta da quebra que aconteceu na crise de 2008. Então, o Bitcoin ele realmente surgiu com a maneira de tentar resolver esse problema e que agora a gente está passando por ele novamente, né? O próprio Satoshi Nakamoto tinha isso em mente quando ele criou o Bitcoin, né? A ideia de que o Bitcoin ele poderia substituir esse sistema financeiro que é pautado no dólar, nas taxas de juros controladas pelo governo, nos bancos comerciais e tudo mais. Só que para poder entender, né, como que tudo isso funciona, né, e tudo mais, a gente vai ter que entender um pouco sobre como que o Bitcoin funciona, tanto sua parte técnica como sua parte social. E aí eu já queria falar, né, da primeira surpresa dessa live aqui, que a gente tem, pessoal, para quem está gostando do que a gente contou até agora, um relatório gratuito, tá, que vai ser disponibilizado ainda hoje para todo mundo que colocar o seu e-mail no link aí na descrição, né? Então, é um link aí, o primeiro que vai estar aparecendo para vocês, que é o relatório gratuito sobre o futuro do Bitcoin. E quem quiser saber, né, já tem inclusive uma resposta adiantada do que a gente vai falar na live de amanhã e na live de quinta-feira. É só entrar ali e baixar esse relatório, tá? Ele é completinho ali, um relatório que fala só sobre essa questão do futuro do Bitcoin para poder já adiantar para vocês algumas respostas, tá, pessoal? Exatamente. Então, o Carlos está sendo modesto aí, falando do relatório gratuito e tal, mas tem um relatório foda, um relatório foda que vai ter sobre as 3 coisas que a gente vai falar nas próximas lives, né? Sobre essa live aqui que a gente está falando sobre o Bitcoin, como ele funciona e se ele realmente poderia ter uma alta infinita, né? Já que o pessoal gosta desse termo aí, com essa hiperbitcoinização, dado o problema que a gente está sofrendo hoje, que é parecido com o de 2008, que foi quando ele surgiu, tá? Aí a gente vai falar amanhã sobre os problemas que a gente identifica no Bitcoin e na quinta-feira a gente vai falar sobre as soluções do Bitcoin. Então, para todo mundo que estiver aqui nessas 3 lives, a gente está disponibilizando aqui embaixo, primeiro o link da descrição e o link que eu mandei no chat, um relatório para vocês poderem acompanhar aí gratuitamente, presente aqui para vocês, para agradecer. Todo mundo está deixando bastante aí o like. Vamos tentar bater aí em troca, né, uns 300 likezinhos, estamos com 235, então faltam ali 65 likes para a gente bater 300. Ajuda muito a gente na divulgação desse material que a gente quer a gente quer tirar esse estigma do Bitcoin como sendo uma moeda de torcedores maximalistas, né? A gente quer que a gente mostre o valor do Bitcoin, mostre os problemas dele também, tá? E mostre como ele pode evoluir para ser ainda melhor do que ele é hoje, tá? Então, perguntando se a gente gosta ou não, óbvio que a gente gosta, mas assim como a gente gosta de Ethereum, a gente sabe que tem falhas na Ethereum, a gente está aqui para mostrar tudo, tá? Então, se vocês quiserem ter um resumo disso aí num relatório, é só baixar aí no primeiro link da descrição. Exato, e pro pessoal aí da Mercurius Pro, não esquece, fica até o final que a gente vai mostrar um negócio aí para vocês. Boa. Pessoal, essa daqui, a gente entendeu, né, a parte meio que teórica, assim, né, de como que o Bitcoin ele quer resolver esse problema, né, por que que o Bitcoin surgiu. Mas agora é o momento, né, que tomou boa parte, assim, do meu tempo nessas últimas semanas ali, e que é realmente para poder dividir quem quer ser um investidor comum ali, que assiste um videozinho bobo explicando como que o Bitcoin funciona e tudo mais, de quem quer ser um investidor que realmente vai entender além do comum, além do mediano, do medíocre, sobre no que vocês estão colocando o dinheiro de vocês, né? Então, como que o Bitcoin realmente funciona. E aí eu vou pedir para vocês, pessoal, um favor, façam muitas perguntas nesse momento da live, tá? Tentem encontrar as falhas no que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu vou responder para vocês como que o Bitcoin foi pensado para poder responder a essas falhas, né? Como que esse sistema do Bitcoin funciona internamente, da maneira como ele foi planejado pelo Satoshi Nakamoto. E aí, pessoal, eu vou deixar bem claro aqui para vocês que esse sistema ele funciona tanto com uma parte técnica quanto com uma parte social, né? Então, são os 2 pilares que vão fazer com que o Bitcoin ele seja seguro, e eu vou explicar aqui um pouco mais detalhadamente como que cada um deles funciona. Então, prestem muita atenção nesse momento aqui, porque, igual eu disse, né, ele é o que vai substituir quem tem um entendimento medíocre, né, mais bobinho ali sobre o Bitcoin, de quem, cara, realmente quer entender acima da média e no detalhe como as coisas funcionam, por mais que isso seja um pouco mais difícil, tá? Então, vamos lá.
Primeiro, vamos falar sobre a parte técnica do Bitcoin, né? Sobre essa execução de criptografia, de como que funciona a mineração. Pessoal, a mineração do Bitcoin ela tem um funcionamento que a gente chama de prova de trabalho. O que isso significa? A rede do Bitcoin, muita gente fala que ela remove intermediários, né? Ou seja, a gente não vai mais precisar do governo dos Estados Unidos, dos bancos, né? Das empresas de cartão de crédito e tudo mais. Então, o sistema do Bitcoin ele remove intermediários. Pessoal, né, aqui eu acho que já é um primeiro passo que a gente pode dar. O Bitcoin ele não remove intermediários. O que ele faz é substituir o intermediário centralizado por um intermediário descentralizado, que é a rede do Bitcoin, tá? Então, tudo que acontece aqui não acontece por magia, é porque tem uma rede de vários computadores que eles juntos, de forma descentralizada, vão substituir aqueles caras que antes eram centralizados, tá? Só que isso vai gerar para a gente um desafio. Qual que é esse desafio? A gente precisa fazer com que esses computadores dessa rede descentralizada concordem entre si. Porque se o governo está decidindo uma coisa, se o Banco Central está decidindo uma coisa, é muito fácil eles fazerem toda a economia concordar com eles. Agora, se a gente tem uma rede descentralizada que vai estar definindo coisas como a emissão de moeda, quais transações são verdadeiras e quais são falsas, a gente tem um desafio que é fazer com que toda essa rede concorde entre si. E para poder fazer com que essa rede concorde entre si, que o Bitcoin, tecnicamente, vai usar esse mecanismo chamado de prova de trabalho, em que ele vai pegar as transações da rede do Bitcoin, vai incluir elas em blocos, e quem conseguir mostrar uma prova de que trabalhou para poder validar um bloco, vai poder receber recompensas em troca de incluir essas transações na rede, e aí toda a rede vai aceitar essas transações, né? Ou seja, a gente tem vários blocos. Cada um desses blocos de informação contém várias transações e essa corrente de blocos, né, ou seja, essa blockchain, como muitas pessoas falam, está armazenada em vários computadores descentralizados ao redor do mundo, tá, pessoal? E aí você precisa de uma prova de trabalho que é o passe, né, que vai te dar a garantia que você pode incluir um novo bloco nessa rede. Então, cada vez que alguém trabalha, mostra essa prova de trabalho para o resto da rede, esse minerador ele vai conseguir incluir um novo bloco nessa corrente, e aí todos os outros mineradores vão incluir um novo bloco nessa corrente também. Agora, vamos para a parte mais específica, né, mais difícil ali, mais detalhada, mas que também vai trazer vocês para um novo patamar sobre como que a prova de trabalho funciona na prática. Pessoal, eu simplifiquei aqui, tá, de uma maneira que eu não vi em outros lugares sendo colocado dessa forma, tá? A prova de trabalho do Bitcoin sendo explicado dessa maneira, porque eu realmente consumi vários materiais, vários relatórios, eu cheguei à conclusão de que essa daqui talvez seja a melhor maneira de se apresentar, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida ou então tiverem ouvido falar de outras maneiras de explicar isso daqui, deixem aí nos comentários, tá? Fala aí, Danilo. Posso só antes puxar algumas dúvidas sobre o que você acabou de falar, para o pessoal ir seguindo aqui a linha de raciocínio, cara? Opa, fala agora. Aí, pessoal, se alguma dessas dúvidas estiver nas regras que eu vou explicar em seguida, aí eu deixo para puxá-las depois que eu explicar agora, tá? Mas fala aí, Danilo. O Gabo Salles, ele tá falando, mas se, por exemplo, uma empresa tem uma porcentagem alta de mineração, por exemplo, 70% da mineração, isso pode ser ruim? Salva esse daí que eu vou responder isso quando a gente for falar da parte social, além da parte técnica do Bitcoin. E o Sandro falou, e se os mineradores ou validadores se tornarem centralizados, grandes investidores ou empresas, por exemplo, dominando a mineração? Isso aí também fica na parte social. Pessoal, essa questão ali a gente saiu da teoria e fomos para a prática, né? Se alguém quiser agir de maneira maliciosa na rede, vai tudo ali na parte social, que eu vou explicar daqui a pouquinho de como funcionam esses ataques no Bitcoin. Por enquanto, vamos tentar pensar num sistema mais utópico aqui, tá? Eu estou aqui falando, pessoal, por enquanto, só dos computadores interagindo entre eles, sem a gente ter que falar sobre uma pessoa mal intencionada que pode querer usar esses computadores, né? Então, é uma parte mais técnica, mais relacionada à criptografia, mas assim que a gente passar por ela, eu já pego essa parte ali social de alguém tentando fraudar o sistema. Boa. E o VRRT1, ele pergunta qual que é a diferença de um computador descentralizado para um centralizado. A questão é só que é o número de computadores e como eles estão distribuídos, né? Então, na verdade, eu acho que até um termo que eu usei aqui ficou meio confuso, né?
O computador descentralizado é uma analogia. Na verdade, significa que a gente tem vários computadores espalhados, né? Então, uma coisa é eu ter um computador aqui na minha casa e ele é centralizado. Eu sou o Banco Central Americano e eu mando informações para toda a rede e eles são obrigados a cumprir com isso, né? Então, aqui eu estou falando, a rede é o sistema financeiro do mundo, né? Então, eu sou o Banco Central Americano e eu defino quantos dólares vão existir. E outra coisa a gente tem 10 pessoas, né? Tem eu, tem você aí que está do outro lado da live, tem o Danilo na casa dele, tem várias pessoas e a gente não tem um líder que vai ser o computador que vai dar as ordens para todos os outros. A gente precisa definir isso de maneira descentralizada. Então, como que a gente define o que é verdade e o que não é verdade se a gente tem várias opiniões aqui? A resposta está justamente nessa prova de trabalho que eu mostrei para vocês, né? Então, alguém tem que demonstrar uma prova de trabalho para poder ser capaz, né, ser eleito à questão de você conseguir incluir um novo bloco nessa rede. Show. Acho que a gente pode passar para essa parte mais social ali do funcionamento. Calma aí, vamos entender aqui a parte técnica, né, que eu estava falando para vocês. Pessoal, a prova de trabalho, ela funciona, né, essa parte técnica aqui, com base em 4 regras e 2 ajustes, tá? Vou passar isso aqui de uma maneira um pouco mais rápida, para algumas pessoas pode ficar um pouco confuso, mas mandem as dúvidas aí se vocês precisarem, né? Que é para a gente entender realmente no detalhe como que essa questão funciona. Da prova de trabalho, né? De você fazer um bloco, incluir esse bloco na corrente e essa corrente ser aceita pelo resto da rede. Pessoal, primeira dessas 4 regras. Existe um trabalho computacional que vai definir o trabalho realizado. E esse trabalho computacional é a descoberta de um número mágico chamado de nonce. É por isso que as mineradoras de Bitcoin que estão fazendo isso, elas têm grandes computadores. Isso aqui está mostrando para a gente que, olha, a maneira como a gente vai medir quem fez mais ou menos trabalho na rede é por meio do trabalho computacional. São computadores que eles vão estar fazendo várias contas. E essas contas vão ser para poder descobrir um número pré-determinado pela rede e quem descobre esse número fazendo essas contas usando seus computadores é quem vai estar eleito a incluir um novo bloco válido na rede, né? Quem descobre esse número mágico que o pessoal chama de nonce, tá? Então essa é a primeira regra, o poder computacional, quer dizer, a prova de trabalho é definida pelo poder computacional para encontrar esse número. Segunda regra, a corrente de blocos mais longa sempre é a considerada coerente, porque ela é a que tem mais trabalho armazenado nela. Então pensa o seguinte, quanto mais blocos eu tiver na minha corrente, na minha blockchain, mais significa que mineradores trabalharam para poder construir aqueles blocos. Então, vamos supor que eu entrei agora na rede e eu vejo 2 correntes diferentes sendo oferecidas para mim. Tem um grupo de mineradores que está me oferecendo uma corrente e o outro grupo está me oferecendo outra. Qual que eu vou considerar válida? Pessoal, sempre a corrente mais longa, a corrente que tem mais blocos, é a corrente considerada válida, tá? Terceira regra. Todo bloco ele precisa estar ligado ao bloco anterior. Isso aqui vai garantir para a gente que seja muito difícil eu fraudar uma transação que aconteceu lá no meio dessa corrente, né? Então, se lá no meio eu mudo uma transação que aconteceu e eu quero fazer como se tivesse tudo bem, eu não vou conseguir. Por quê? Cada bloco da rede eles têm que estar ligado ao bloco anterior por uma criptografia que a gente chama de hash. Então, se eu mudar uma transação lá no meio, eu vou ter que refazer todos os blocos seguintes. E aí eu vou estar falhando o quê? Com a minha segunda regra, que é eu não vou ter mais a cadeia mais longa do Bitcoin, né? Então, essa é a terceira regra aqui desse funcionamento da prova de trabalho, né? Todo bloco ele precisa estar ligado criptograficamente ao bloco anterior para eu não conseguir fraudar uma transação que aconteceu lá no meio dos blocos. Quarta regra. Existe um incentivo econômico dos mineradores para eles aceitarem quando um concorrente adiciona um bloco antes deles. E aqui eu acho que é um dos maiores mitos sobre a rede do Bitcoin que todo mundo fala e que está totalmente errado, tá, pessoal? Isso aqui é no máximo uma analogia que a gente pode fazer, que é o mito de que existe uma votação de 51% dos mineradores para eles decidirem qual bloco que deve ou não ser incluído na rede, né? Isso significa o seguinte, vamos supor que a gente tem a nossa blockchain aqui distribuída, né? Todo mundo com aqueles blocos de informação, com as transações, tudo da maneira como eu expliquei, só que eu, que sou um minerador, descubro o bloco antes do meu vizinho. Por que esse vizinho ele não pode olhar assim e falar, poxa, vamos supor que a corrente tem 10 blocos, né? Todo mundo vai aceitar a corrente mais longa. Esse cara do meu lado, ele minerou um bloco e agora a corrente dele tem 11 blocos.
Por que que eu não continuo minerando o meu? E aí a minha corrente vai ter 11 blocos também, só que aí eu pego a recompensa da mineração, da prova de trabalho, para mim, ao invés dele pegar essa recompensa para ele. Então precisa existir um incentivo para no momento que o meu vizinho descobre o bloco antes de mim e faz a cadeia mais longa antes de mim, eu começar a minerar e tentar descobrir um bloco em cima da corrente dele. Ou seja, se a gente tem 10 blocos e ele descobriu o 11º, eu vou tentar descobrir o bloco de número 12, ao invés de eu tentar descobrir o bloco de número 11, igual ele fez. E para isso existe um incentivo econômico. Como que funciona isso? Né? E aqui eu vou até remover minha apresentação, poder explicar mais para vocês por uma analogia. Isso aqui, pessoal, não é uma votação de 51% dos mineradores que eles vão, de maneira caridosa, de maneira filantrópica, decidir que eles vão aceitar o que o vizinho deles fez. Isso aqui é um incentivo econômico de forma que, no momento em que o meu vizinho ele descobrir um bloco, eu vou ter uma vantagem na minha concorrência para poder fazer a cadeia mais longa se eu aceitar o bloco dele. Por que isso acontece? Porque os blocos eles são enviados de maneira desigual ao longo da rede. Então pensa, por exemplo, que eu sou um minerador no Brasil. Né? E aí, o cara que descobriu o próximo bloco da rede, ele é um minerador na Argentina. Esse bloco dele vai chegar primeiro em mim do que no minerador que esteja lá na China, por exemplo. Só que olha só que interessante. A cadeia mais longa sempre é aceita, né, pessoal? Vamos supor que a gente tinha 10 blocos. Esse cara descobriu o bloco de número 11. Esse cara enviou o bloco de número 11 para mim e falou, cara, esse aqui tem que ser o consenso da prova de trabalho. Aceita esse bloco número 11. O cara que está lá na China, ele ainda está no bloco número 10. Esse bloco número 11 ainda precisa chegar nele. Então, olha só, eu tenho duas alternativas. Ou eu fico de birra com esse cara lá que enviou o bloco para mim, né, o cara do Brasil, e eu falo, cara, eu que estou aqui na Argentina, eu vou tentar achar o meu próprio 11º bloco, o meu próprio bloco de número 11. Não vou aceitar o seu, não. E aí eu fico um pouco nas mãos da sorte, né? Ou então eu posso pensar o seguinte, cara, se eu aceitar esse bloco de número 11, enquanto o cara lá na China está no bloco número 10, eu já vou começar a minerar o bloco número 12, enquanto ele ainda está tentando descobrir o bloco número 11. Ou seja, eu vou ganhar uma vantagem em torno do tempo que ele vai demorar para receber a informação que eu recebi. Ficou claro? Então, não é uma questão de que os mineradores vão fazer uma votação, né, e todos os mineradores do mundo vão votar, e se 51% deles aceitarem, eles vão acatar aquele bloco que o minerador do Brasil descobriu. Não, todos os mineradores eles estão agindo em benefício próprio. O cara que está na Argentina ele vai aceitar o bloco do minerador do Brasil, porque isso vai dar uma vantagem para ele em comparação com os mineradores de outras partes do mundo. E se ele não aceitar, o que pode acontecer? Os outros caras podem aceitar e ele vai estar na desvantagem, porque ele vai estar numa cadeia que está mais curta, né? Uma corrente de blocos mais curta. Então, essa parte aqui é um pouquinho difícil de entender, mas é para quebrar esse mito de que existe uma votação de 51% entre os mineradores. E aí, como eu disse para vocês, né? Funciona com 4 regras e com 2 mecanismos de ajuste. Quais são os 2 mecanismos de ajuste da rede do Bitcoin? São, primeiro, o ajuste de dificuldade da rede. Então, a rede do Bitcoin ela tem uma regra que cada bloco ele só vai poder ser gerado a cada 10 minutos. Então, a cada 2 semanas, a rede ela ajusta a dificuldade de encontrar o número mágico para que leve sempre 10 minutos para se encontrar esse número mágico. Porque vamos supor o seguinte, a gente tem 10 computadores minerando aqui na rede. E aí, todo mundo compra um computador a mais. A gente vai ter 20 computadores minerando. Vai ser muito mais fácil achar o número mágico. Então vão ter muitos mais blocos sendo criados. Como que a gente resolve isso? A cada 2 semanas a rede mede se os blocos eles estão sendo criados em mais ou menos de 10 minutos e se eles estiverem sendo criados em uma quantidade diferente, a dificuldade vai se reajustar para que os blocos continuem sendo criados nessa velocidade. E a segunda forma de ajuste é conhecida como o halving. O halving ele determina que a cada 4 anos as recompensas de impressão de novos bitcoins, tá? Porque, pessoal, essas recompensas aqui que o minerador ganha, elas são criadas principalmente com novos bitcoins sendo impressos. A cada 4 anos vai acontecer um halving no Bitcoin que vai diminuir a quantidade de bitcoins que cada pessoa que está minerando um novo bloco recebe, né? Então, no começo eram 50 bitcoins por bloco, depois isso virou 25, depois 12. Hoje a gente está em 6,25, se eu não me engano, bitcoins sendo criados por bloco, tá? Então, isso aqui, pessoal,
é como que funciona a parte técnica do Bitcoin. Tá? Vê se tem aí alguma dúvida sobre essa parte. Né? Então, pessoal, foram 4 regras e 2 maneiras de ajustes que permeiam ali esse funcionamento antes da gente passar para a parte social de como o Bitcoin funciona. Não, muito bom. Cara, eu não tinha visto ainda essa forma de definir as especificidades técnicas do Bitcoin, como as quatro regras e os... São 2 ajustes, né? São 4 regras e 2 ajustes. E achei muito legal, cara, e tem algumas dúvidas interessantes aqui. O André Junqueira está perguntando como funciona na prática os mineradores que conseguem o número. Eles podem escolher qual transação incluir no bloco, né? A gente viu isso no caso dos ordinals, né? E daí ele ainda complementa, né? Você está falando que você implantar grandes mineradoras do lado de outras, você está na vantagem? Então, como que funciona? Sim, quando o minerador ele vai escolher qual transação incluir no bloco, ele olha para um lugar que chama, é tipo uma salinha de espera de transações, que chama Memory Pool, ou seja, pool de memória, piscina de memória. Essa piscina de memória, como que ela funciona? Assim que os usuários eles querem enviar transações, né? Então, poxa, eu quero enviar 10 bitcoins para o Danilo, né? Como se eu tivesse, né, esses 10 bitcoins. Mas o que eu vou fazer? Eu vou enviar isso para a rede. Aí, os mineradores eles vão pegar essa informação e vão colocar nessa salinha de espera. Né? Cada minerador ele vai ter a sua própria memory pool, né? A sua própria salinha de espera das transações. Na hora que o minerador vai minerar um bloco, ele vai pegar essas transações, vai incluir no bloco, ele vai criar o bloco, e aí ele vai tentar descobrir o número mágico que vai fazer com que aquele bloco seja aceito. Pessoal, isso daqui é uma parte realmente mais técnica, tá? Não dá para explicar exatamente no detalhe como isso funciona aqui agora, tá? Tem no relatório? Tem lá no relatório que a gente vai disponibilizar no final, né? Nesse que a gente vai trazer ele para Pro. Mas, pessoal, é o seguinte, esse número mágico, né, digamos assim, ele é chamado de nonce. O que é o nonce? O nonce ele é determinado a partir daquele ajuste de dificuldade que eu falei que a rede proporciona. Né? Então, a gente tem aquele ajuste de 10 em 10 minutos e conforme a rede ela se reajusta, ela vai determinar um resultado final que ele vai ser obtido por uma conta matemática e que para poder gerar esse resultado final, a gente vai precisar incluir esse número mágico. Então, quanto mais difícil ou mais fácil for a dificuldade da rede para minerar o bloco em 10 minutos, mais ou menos difícil vai ser encontrar esse número mágico. Mas ele é basicamente a entrada de uma conta matemática que vai gerar um resultado final pré-determinado, entendeu? Pela rede. Né? Então, o resultado matemático que vai determinar esse nível de dificuldade. Se o minerador ele muda as transações que ele está incluindo naquele bloco, esse número mágico também muda. Porque esse número, para essa determinada dificuldade, ele vai ser diferente dependendo de quais transações eu vou incluir no bloco. Justamente para que a gente não consiga meio que burlar esse sistema. Então o minerador ele sempre precisa ficar testando várias vezes o número até ele conseguir acertar. Ele não consegue olhar para o resultado final que ele busca e fazer a conta inversa para encontrar esse número que a gente chama de nonce. Né? E aí é justamente por conta disso. Sempre que eu mudo uma transação ali, eu mudo completamente o resultado final que eu vou obter a partir do número mágico. Tá? Então o minerador sim, ele pode escolher quais transações ele vai incluir. E dependendo de quais ele incluir, de qual bloco ele estiver querendo construir, esse número ele vai mudar, tá, pessoal? E aí, sobre a questão da vantagem. Então, se eu tiver um minerador que ele está próximo de outros mineradores, isso vai se tornar uma vantagem? Pessoal, isso que eu falei aqui para vocês é mais uma simplificação, porque na prática isso acontece em milésimos de segundo, né? Eu enviar a minha informação daqui para a China ou para a Argentina e tudo mais. Então, isso não acontece de maneira proporcional à distância geográfica, igual eu falei para vocês, mas acontece mais relacionado à velocidade da internet. Então, sim, tá? Mineradores que têm uma internet mais rápida, eles vão ter uma vantagem em comparação com os mineradores que têm uma internet menos rápida, né? Não significa necessariamente estar perto de outros mineradores, mas é porque eles vão conseguir obter essas informações da rede mais rápido, e se eles obtêm ela mais rápido, eles têm uma vantagem na construção da corrente mais longa em comparação com os mineradores concorrentes. É o que o Sandro está perguntando, né? Mas o poder computacional não influencia no desempenho de quem vai chegar primeiro na prova de trabalho? Sim, influencia. Então, se eu tiver um computador muito maior, né, que tem um percentual muito maior do poder computacional total da rede, né, eu vou ter uma chance maior de conseguir sim. Né? Então, não é o número de computadores, né, igual eu simplifiquei para vocês. Se eu tiver um computador que ele tem um poder computacional 1,
e eu tiver um computador que tem o poder computacional 3, esse computador aqui, por mais que ele seja um só, ele vai valer por 3 desse, né? Então, o poder computacional ele influencia assim, né? Por mais que você seja um minerador só, se você tiver um computador mais potente, maior, você tem mais vantagem. Cara, olha que interessante essa dúvida. Cara, eu adoro vocês que assistem a gente. Olha que dúvida interessante do Victor. Ele fala, e quando não for mais vantajoso para os mineradores a cada halving minerar e eles abandonarem a rede blockchain? Isso daí já é um spoiler do que a gente vai falar na live de amanhã, tá? Na live de amanhã a gente vai falar sobre isso, sobre o grande problema que a gente vê no Bitcoin, que é a diminuição da receita dele, né? Que é uma barreira muito grande que a gente vê aí para a adoção do Bitcoin. Mas não existe realmente resposta mágica para isso, tá? Para quem perguntou aí, realmente pode ser um problema. Não tem uma solução ali técnica para o Bitcoin resolver isso. Isso vai depender de uma dinâmica econômica. Não tem uma bala de prata para resolver isso. Exatamente. Ó, enquanto a gente vai voltar agora então para falar da parte social. Agora a gente já vai entrar na parte social. Parte social do Bitcoin. Beleza. Enquanto o Carlos já vai botando aí na tela, eu queria agradecer vocês que a gente está com 350 likes aqui e com 346 pessoas assistindo. Então estamos com mais likes do que pessoas assistindo aqui. Continuem deixando, é muito importante para a gente que todo mundo que esteja aqui esteja aí fazendo todas as perguntas que vocês, né, tiverem aí, engajando com a gente, deixando o like. Isso ajuda ali o YouTube, né, sempre entregar cada vez mais, né? Como vocês sabem, a gente não costuma fazer live de terça-feira, né? E quando a gente faz coisas que o YouTube não está acostumado, ele acaba reduzindo a nossa entrega. Então, a gente gosta muito de pedir para vocês compensarem isso com engajamento, que daí fica elas por elas, mas vocês ganham mais conteúdo aí. Carlos, vamos lá para a parte social. Né? Então, pessoal, estamos vendo aqui como o Bitcoin realmente funciona para poder entender como que ele pretende substituir os grandes bancos. E como eu falei para vocês, isso se divide em duas partes. O primeiro pilar de como o Bitcoin realmente funciona é a parte técnica, e agora a gente vai entrar nos incentivos sociais, né? Ou seja, e se alguém quiser usar isso daqui para poder fraudar a rede do Bitcoin? Como que isso funciona? Pessoal, aqui é importante deixar algumas coisas muito claras, né? Blockchains, elas são verdadeiras máquinas sociais, né? Então, as blockchains, essas redes de computadores, elas não são apenas programas de computador, elas são máquinas sociológicas, né? Então, as pessoas elas vão ter incentivos diferentes para poder interagir entre eles, e é muito importante que se cada pessoa buscar o seu benefício próprio, isso seja o mesmo benefício público da rede, né? A ação que eu faço para eu tentar me beneficiar tem que ser a mesma ação que vai beneficiar a rede como um todo. Blockchains são máquinas sociais, tá? E segundo, a parte técnica permite que o minerador atue de forma honesta, mas, né, como eu disse, a parte social precisa incentivar o minerador a agir de forma honesta, né? Ou seja, a gente sai aqui um pouco da teoria e entra no que de fato está sendo incentivado pela rede. Então vamos lá. Vamos supor que eu sou um minerador e eu decido atacar a rede, né? E eu sou um minerador que tem mais de 50% do poder computacional da rede. Isso significa que eu vou conseguir produzir blocos assim, probabilisticamente, né? Ou seja, se a gente for olhar ali as estatísticas, que eu vou conseguir produzir mais blocos do que todo o resto da rede somado, né? O que significa que eu vou ter uma velocidade maior, entre aspas, se eu quiser criar uma cadeia mais longa, né? Por mais que os blocos sejam sempre em 10 minutos, eu vou ter uma probabilidade maior de acertar aquele número mágico, porque eu tenho mais de 50% do poder computacional. Primeiro, pessoal, vamos falar do que esse minerador ele não consegue fazer, tá? E, de novo, vamos quebrar aqui alguns mitos que muita gente fala sobre o Bitcoin. Tem coisas que nem se eu tiver mais de 50% do poder computacional eu vou conseguir fazer. Então, o minerador, pessoal, ele não consegue movimentar carteiras que ele não possui a senha. Então, ele não vai conseguir, não adianta o quanto ele tentar, porque toda a rede vai ficar sabendo disso. Ele tentar incluir no bloco uma transação que ele não tem a senha daquela carteira. Então esse cara ele não vai conseguir movimentar os seus bitcoins. Não vai conseguir, tá? Porque tem uma outra criptografia que protege as senhas e as carteiras. Não é só a criptografia da mineração. Segundo,
o minerador ele não consegue imprimir bitcoins além do que o halving permite, porque se ele fizer isso, ele vai criar um bitcoin diferente, né? Ele vai criar uma rede diferente, porque ele vai ser apontado pelos outros mineradores, né? É uma fraude muito fácil de você perceber. Então, mesmo que ele tenha mais de 50%, os outros mineradores podem simplesmente não aceitar que ele está criando mais bitcoins. Então, ele não consegue fazer isso porque fica muito na cara, né? Ele não tem esse poder. Segundo, ele não consegue não ligar cada bloco ao bloco anterior, né? Então aquela regra de que cada bloco ele precisa formar aquela corrente ali de hashes, ela ainda é soberana, ela ainda é absoluta. Se o minerador ele tenta mudar alguma coisa ali no meio daquela cadeia de blocos, sem alterar os blocos anteriores, isso vai acusar uma fraude na hora, né? Vai estar ali na cara e essa rede ela vai ser inválida. Então o minerador ele não consegue fazer isso por mais que ele tenha um grande poder computacional. Agora, o que ele pode fazer, né, se ele tem essa probabilidade maior do que todo o resto da rede somada de minerar novos blocos? Primeiro, ele pode censurar transações. Então, ele pode simplesmente não aceitar incluir no bloco dele transações. Isso é um poder que ele vai ter. Segundo, ele pode adicionar as suas próprias transações no passado da rede, né, ou então alterar elas, desde que ele crie os blocos seguintes. Né? Então, as próprias transações dele, ele consegue mudar, né, desde que ele não fira aquela regra de quebrar a ligação de um bloco com o bloco anterior, né? Ou seja, se ele afeta alguma transação lá no meio, ele vai precisar refazer os blocos seguintes. Tá? Então, ele tem essa limitação ali, mas ele consegue fazer isso. E terceiro ponto que ele consegue fazer, ele consegue tomar para si a recompensa da mineração dos blocos que ele minerar. Né? Então, se ele refazer uma parte da blockchain, né, e ele construir essa cadeia de blocos mais longa, ele vai receber a recompensa que outros mineradores receberam se eles tivessem minerado aquilo. Né? Então, ele vai receber muita recompensa, vai conseguir censurar transações e alterar as transações dele. Tá? Ele não consegue, como eu disse, alterar as transações de outras pessoas, ele não consegue criar bitcoins além do limite permitido e nem ferir a regra que um bloco precisa ser ligado com o outro. Então, isso aqui vai gerar, pessoal, vários tipos de ataques diferentes. Não dá tempo de falar todos aqui. De novo, essa questão de conteúdos que eles estão ficando um pouco de fora aqui, vai estar tudo lá no final da surpresa que a gente vai falar para a Pro. Mas aqui eu selecionei só um tipo de ataque que a rede do Bitcoin pode sofrer. Tá? Um deles, que é o mais conhecido, que é o ataque de gasto duplo. Como que funciona esse ataque de gasto duplo? Agora que a gente entendeu o que esse minerador consegue e ele não consegue fazer. É o seguinte, vamos supor que o minerador ele encontrou ali um cara honesto, né, a sua vítima inocente. Ele falou, olha, cara, quero vender Bitcoin. Vou te vender aqui os meus Bitcoins em troca de dólares. Então ele passa Bitcoin para o cara e o cara ele devolve dólares para ele. Né? A partir do momento que ele fez isso, o que eles vão fazer? Eles vão incluir um bloco que vai ter essa transação registrada. Então, nesse bloco está escrito, olha, o minerador passou os bitcoins para o fulano de tal. Porém, a rede do Bitcoin não registra a questão dos dólares. Né? Então, os dólares eles são feitos por fora. A rede do Bitcoin só registra a transferência do Bitcoin. Então, a partir do momento que o cara honesto ele vê lá no bloco escrito, olha, o minerador me passou bitcoins, ele vai lá e deixa o dólar com o cara. E aí a gente chega nessa configuração aqui. O cara honesto, ele está com os bitcoins e o minerador está com os dólares dele. Agora, o que isso aqui significa para a rede? Como a rede está toda olhando para a cadeia mais longa, para a corrente mais longa de blocos, eles vão olhar ali e vai estar escrito, olha, o Joãozinho ele tem os bitcoins porque ele recebeu esses bitcoins do minerador. Até aí está tudo ok. E como está todo mundo olhando para esse bloco, para essa realidade, isso significa que todo mundo vai considerar que aquele bloco ele é de fato válido, que o Joãozinho de fato tem aqueles bitcoins. Só que como o minerador ele tem o poder computacional de gerar blocos probabilisticamente mais rápido do que o restante da rede, porque o ajuste de dificuldade ele demora 2 semanas para acontecer, o que esse minerador pode fazer? Ele vai lá e cria uma outra cadeia. E nessa cadeia ele consegue colocar 2 blocos. Né? Passa ali alguns ciclos de 10, 20, 30 minutos e tal, e a probabilidade faz com que a cadeia que o minerador criou, alternativa, ela seja maior do que aquela cadeia em que a transferência aconteceu. Só que nesses novos blocos que o minerador mal intencionado está criando, ele não coloca a transferência de Bitcoin para o Joãozinho, né, que é o cara ali honesto.
Então o resultado disso é que agora todo mundo na rede vai olhar para a cadeia mais longa. Todos os mineradores vão olhar para a corrente mais longa, que aquela transação nunca aconteceu. Ou seja, eles vão considerar que o minerador ele tem aquele Bitcoin. Agora, olha só, o minerador ele tem tantos dólares que o Joãozinho passou para ele, quanto o Bitcoin. Porque todo mundo agora vai ignorar aquela corrente em que o Joãozinho tinha aqueles Bitcoins, né? E por que isso chama de ataque de gasto duplo? Porque significa que agora ele pode ir lá e gastar os Bitcoins de novo, né? Ou seja, ele pode gastar aqueles Bitcoins mais de uma vez. É por isso que ele é conhecido como ataque de gasto duplo. É uma maneira que esse minerador, com mais de 50% do poder computacional da rede, poderia se beneficiar usando as próprias regras da rede contra ela. E por que esses ataques eles não acontecem? O incentivo ele precisa fazer com que o minerador ele ganhe mais dinheiro agindo de maneira honesta do que agindo de maneira desonesta. E por que o incentivo é que o minerador atue de maneira honesta? Por dois motivos principalmente. Tá? Primeiro, porque é possível você se defender da probabilidade desses ataques. Se você esperar um tempo maior de aprovação, ou seja, se o Joãozinho ele tivesse esperado para poder entregar os dólares dele, só quando essa rede aqui tivesse 5 blocos para frente, né? É por isso que as pessoas falam, só envia o seu dinheiro depois que a transação de Bitcoin tiver sido confirmada por 6 blocos. Porque quanto mais blocos passarem, mais difícil é do minerador ele reconstruir essa corrente, né? Então, um primeiro ponto, é possível você se defender de ataques esperando um tempo de finalidade maior, né? Ou seja, esperando mais blocos serem minerados depois da sua transação para poder enviar os dólares. E segundo ponto, os ataques eles tendem a impactar negativamente o preço do Bitcoin. Ou seja, se o minerador ele faz isso, ele vai estar afetando a perspectiva de ganhos que ele vai ter no futuro. Né? Então ele vai estar afetando o próprio lucro dele no futuro, porque o preço do Bitcoin vai cair. Então isso incentiva o minerador a funcionar de maneira honesta, tá, pessoal? Então com isso aqui, Danilo, a gente fecha como a parte... o Bitcoin ele funciona, né, ali na sua parte técnica e na sua parte social. E agora sim, né, se a gente não tiver mais nenhuma dúvida aí, a gente fala sobre se isso vai ser capaz de substituir o sistema financeiro e gerar uma grande valorização do Bitcoin. Exatamente. Aí, ó, só respondendo antes de tudo o Fealt Crypto aqui, que ele tá perguntando, falando que mudaram o título e estou tentando achar um vídeo de como funciona o Bitcoin. Esse é o vídeo de como funciona o Bitcoin, tá? A gente só adaptou ele para responder ainda uma pergunta extra, né? A gente está explicando como ele funciona e a gente está tentando relacionar ele com o problema que a gente está tendo dos bancos, tá? Então a live que era para ser ali uma live de 1 hora, você já vê que está se estendendo um pouquinho mais. Como vocês estão deixando o like aí, a gente está continuando, não tem problema nenhum de dar mais conteúdo para vocês, né? Porque eu acho que muito do que a explicação de como o Bitcoin realmente funciona vem de responder a pergunta de se ele poderia substituir um banco, né? E muita gente tem essa narrativa na cabeça, né? De que se o Bitcoin fosse adotado em massa, o problema do Silicon Valley Bank não teria acontecido, né? E isso poderia estar levando a uma hiper-bitcoinização e que isso levaria a uma alta infinita, Bitcoin a $1 milhão. Então, é basicamente isso que a gente está trazendo aqui nessa live. Não sei se você acabou de chegar. Se acabou de chegar, deixa o like aí e depois volta para assistir a live inteira e me responde se a gente respondeu tudo isso, tá? Lembrando que amanhã e quinta-feira a gente vai ter mais 2 lives falando única e exclusivamente de Bitcoin, tá? Então também explicar como ele funciona, quais são os principais defeitos que a gente vê, quais são as principais vantagens que a gente vê e como solucionar esses defeitos para virar algo ainda melhor, né, no longo prazo. Carlos, tem uma pergunta aqui que ela é simples, que acabou de ser feita, eu achei muito boa. O Moses Gomes, ele acabou de perguntar, como massificar o uso do Bitcoin? Vamos lá, pessoal. Já vou então usar isso aqui para a gente entrar aqui no nosso próximo assunto, né? De que é como massificar o uso do Bitcoin. Que é a questão é a seguinte, pessoal. Para massificar o uso do Bitcoin, a gente precisa que o Bitcoin ele substitua o sistema financeiro atual, né? Como que o Bitcoin ele se diz capaz de substituir o sistema financeiro, que a gente tem intermediários centralizados, por um sistema de intermediários descentralizados, por meio da substituição de 3 funções, tá? Então, se o Bitcoin ele conseguir cumprir essas 3 funções de maneira muito eficiente, aí a tese é que ele consiga ser massificado. Primeiro, ele consegue substituir os governos no lado da emissão de moeda, então você não precisa de um governo que vai emitir dólares ou reais e tudo mais, porque a rede vai emitir bitcoins. Segundo, você não precisa de bancos para guardarem o seu dinheiro, que é o que a gente chama de custódia, porque a rede do Bitcoin, como ela faz o cálculo de quem enviou o Bitcoin para quem,
a gente consegue chegar no cálculo de quem tem quantos bitcoins. Então a rede ela cuida da emissão e de guardar em segurança os bitcoins. E a gente não precisa de empresas igual de cartão de crédito, né, de próprios bancos assim, para poder fazer o sistema de transferências de pagamentos. Então a própria rede do Bitcoin também cuida do processo de transferência. Então governos, bancos, empresas de cartão de crédito, PayPal e tudo mais. Se o Bitcoin conseguir cuidar de emissão, custódia e transferência de uma maneira muito eficiente, a tendência, né, pelo menos idealmente, é que ele consiga ser massificado, né? E aí a gente entra no tópico, né, que a gente resolveu agregar nessa live, que a gente relacionou com os bancos e tudo mais, que é a hiperbitcoinização. Hiperbitcoinização, pessoal, é a alta que é para ser a mãe de todas as altas do Bitcoin, é para deixar todas as altas que a gente viu no chinelo, assim, em termos de adoção social do Bitcoin. Ela seria a alta definitiva, porque depois dela o Bitcoin não seria um ativo de especulação financeira forte igual a gente vê hoje. Então a volatilidade do Bitcoin diminuiria muito e a gente não veria mais essa questão de investir no Bitcoin para querer multiplicar o capital várias vezes igual a gente vê hoje, porque ele já teria chegado no máximo dele, né? Essa seria a hiperbitcoinização. O que seria a hiperbitcoinização? O fenômeno em que o Bitcoin ele substituísse as reservas de valor e as moedas globais, né? Ou seja, substituiria o ouro, substituiria o dólar, passaria por cima de governos, de bancos, de empresas de transferência e se transformaria na unidade de conta global. Ou seja, você não faria mais comércio falando, eu troco um container de soja em tantos mil dólares. Não, você vai fazer o comércio trocando coisas e medindo isso em 0, não sei o quantos bitcoins, né? Que é o que a gente chama de satoshis, né? Que são os centavos do Bitcoin. Você vai medir tudo em bitcoins. O Bitcoin se torna a unidade de conta global. Isso seria a hiperbitcoinização. Pessoal, para vocês terem uma noção de como que poderia ser essa alta, hoje o Bitcoin ele tem um valor de mercado, pelo menos que eu atualizei ontem à noite, né, mas vocês sabem que o Bitcoin é volátil, hoje ele está em torno de 500 bilhões de valor total de mercado, tá? O Bitcoin. Todos os Bitcoins somados valem 500 bilhões de dólares. O ouro, todo o ouro do mundo somado, que é a principal reserva de valor do mundo, hoje vale 13 trilhões de dólares, né? E todos os dólares do mundo somados, óbvio, isso aqui vai depender um pouco de algumas coisas mais específicas ali de economia, agregados monetários e tudo mais. Mas se a gente for pegar o agregado monetário mais comum, né, que é o jeito de contar dinheiro mais comum, que é o M2, e somar ele, hoje a gente tem 21 trilhões de dólares no mundo, tá? Então, isso aqui é o valor da principal reserva de valor de longo prazo global, que é o ouro, né? E da principal moeda de circulação global, que é o dólar. Isso significa, pessoal, que se o Bitcoin, o valor total dele fosse igualar com o valor do ouro, a gente teria cada Bitcoin valendo mais ou menos 637 milhões de dólares. Não, 637 mil dólares, tá? Seria o valor de cada Bitcoin com a quantidade de Bitcoins que existem em circulação atualmente, que é de 19 milhões, mas eles só vão ser emitidos até 21 milhões, então a maioria já está em circulação, então seria aproximadamente isso. E se o valor total do Bitcoin chegasse no valor total dos dólares em circulação, se ele se tornasse uma moeda igual ao dólar, a gente teria cada Bitcoin valendo 1 milhão de dólares nos patamares atuais, né? Então, seria uma valorização em um caso de, se eu não me engano, ali de 26 vezes, né? E no outro caso, uma valorização de 42 vezes, caso isso acontecesse. E aí o Bitcoin ele reinaria, né? A gente não veria mais o Bitcoin como um ativo de especulação financeira, porque ele não teria mais para onde crescer, basicamente, né? E se tornaria um ativo que ele varia um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, igual são as moedas atuais, né? E aí a gente chega na pergunta, né, dessa live: será que os eventos recentes de quebra de bancos e do governo resgatando esses bancos são um sinal de que a hiperbitcoinização ela está acontecendo ou ela está para acontecer? Porque isso aconteceu só em 2008 e aconteceu de novo agora. Em 2008 a gente não tinha Bitcoin, aí o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin para resolver isso. Isso está acontecendo agora, só que a gente já tem o Bitcoin, já tem um plano B, né? Então, será que agora que isso está acontecendo é um sinal que a gente pode ver o começo dessa hiperbitcoinização, né? E aí, vocês estão vendo aí no título da live sobre alta do Bitcoin. Pessoal, não estou falando de alta do Bitcoin para a semana que vem, para o mês que vem, nem para o próximo ano. Eu estou falando de uma alta definitiva. Igual eu falei, a alta que vai fazer todas as outras altas parecerem brincadeira, né? Será que é isso que a gente está vendo? Jogar ele para o próximo patamar, pro próximo né? nível, próximo patamar de Bitcoin. Para a gente, não, né? Então,
Agora todo mundo vai falar, não acredito, poxa, você hypou tanto a gente sim, por que fala que não? Né? E aí eu quero puxar um pouco para você sobre o assunto que a gente vai continuar na nossa próxima live. Né? Para a gente, pessoal, hoje, da maneira como o Bitcoin funciona hoje, ele precisa vencer um desafio muito importante se ele quiser continuar relevante e quiser ter um crescimento para o próximo patamar. Tá? Não necessariamente precisa ser a hiperbitcoinização, né? O Bitcoin valendo o que o dólar vale, mas pode ser o Bitcoin valendo o que o ouro vale, por exemplo, né? Que seria uma semi-hiperbitcoinização, por exemplo. Para a gente, se o Bitcoin ele quiser continuar se valorizando muito a longo prazo, ele precisa vencer um desafio extremamente importante. Tá? E qual que é esse desafio? E aí, né, se ele não vencer esse desafio, ou ele vai morrer, né, com o tamanho de mercado que ele tem, ou então ele vai desvalorizar muito. Tá? Qual que seria esse desafio? É a questão do problema de geração de receita do Bitcoin. Tá? Então, a gente acredita, pessoal, que a rede do Bitcoin ela tende a ter uma queda na receita que ela gera. A receita é a maneira como a rede remunera os mineradores do Bitcoin. Tá? Poucas pessoas já trouxeram essa tese aqui para o Brasil. Né? Poucas pessoas, aliás, de maneira global no mundo falam sobre isso, por mais que caras muito importantes já tenham debatido isso. Mas a gente acredita que o Bitcoin ele vai enfrentar um grande problema e ele precisa vencer esse desafio. Tá? Conforme os halvings vão acontecendo, a receita dos mineradores precisa ser bancada só pelas taxas que as pessoas pagam, porque novos bitcoins não são criados mais, não vão ser mais criados. E a gente acredita que da maneira como a rede está se comportando hoje, isso vai ser um grande desafio que ou vai matar o Bitcoin ou vai fazer ele se desvalorizar muito se a gente não resolver esse problema. Né? É por isso que na live de amanhã a gente vai falar só sobre esse problema. Eu vou mostrar para vocês por tintim, porque a gente acredita que o Bitcoin está vivendo uma rede problemática em termos financeiros, em termos econômicos. Vou mostrar desde como um minerador vê isso, até como vários mineradores veem. E aí, na live de quinta-feira, é onde a gente vai falar as soluções que a gente enxerga que o Bitcoin pode fazer para poder resolver esse problema, porque se continuar do jeito que está hoje, vai dar ruim. Né? E aí, né, já convido o pessoal aí para a live de amanhã. Só que aí, pessoal, eu já queria, né, falar um pouco sobre aquela questão da Mercurius Pro, né? Qual que é a surpresa que a gente tem para todo mundo que faz parte da Mercurius Pro? Quer falar, Danilo? É importante só a gente destacar que tudo que a gente está falando, vamos falar dos problemas do Bitcoin, que ele, na nossa visão, tem pontos que são insustentáveis ali a longo prazo. Ele não é fruto simplesmente da gente odiando o Bitcoin. Como a gente começou a live falando, a gente tem uma grande posição em Bitcoin. Tá? Quem é assinante da Mercurius Pro tem acesso à carteira e sabe que a gente investe muito em Bitcoin. Então, obviamente, a gente vai falar de problemas, mas assim como a gente falaria de problemas de Ethereum, de tudo que a gente quiser, né? A análise do Carlos ela é ótima, mas ela tem problemas. Tudo tem problemas, nada é perfeito. Então, eu queria deixar claro já antes das críticas dos Bitcoins maximalistas, que tudo que a gente está falando, que a gente vai falar nessas próximas duas aulas aqui, é fruto de muito trabalho. Tá? Eu acho que foi a maior análise, provavelmente, que a gente deve ter feito até hoje, né? E pelo menos a sua, com certeza, né? Com certeza. Foi a maior análise, tanto em tempo quanto em extensão ali de análise que a gente está fazendo sobre o Bitcoin, porque a gente acha que uma posição desse tamanho e algo que guia o mercado, como o Bitcoin guia, merece esse carinho a mais, né? E essa dedicação a mais da gente, né? E tanto é que a gente não está consolidando ela em uma live aqui, né? A gente está consolidando em 3 lives, ainda vão ter vários vídeos, né? E a gente consolidou tudo isso em um relatório, né, para provar tudo que a gente está falando. Porque tudo que a gente está vindo aqui afirmando para vocês, ou que a gente tem como, não convicção, mas como uma teoria do que pode acontecer, ela está muito bem embasada antes, né? A gente tomou bastante esse cuidado, porque a gente sabe que o maximalismo é grande e que as críticas para a gente podem ser grandes e não tem problema nenhum. Se vocês discordam de alguma coisa, é extremamente incentivável que vocês venham e critiquem, obviamente com respeito, pelo amor de Deus, pessoal, que nem gente... critiquem o nosso pensamento para que a gente tenha certeza de que ou a gente está certo ou vocês estão certos. Se a gente não conseguir convencer vocês, significa que os nossos argumentos não são bons o suficientes. Então vamos montar esse método científico aqui, né, de vocês irem lá, criticarem a nossa tese, né, com respeito sempre, criticarem, que eu digo, tentarem refutar a nossa tese e a gente vai construindo conhecimento assim. Mas eu vou deixar o Carlos mostrar o que a gente separou para todo mundo que é assinante aí da Mercurius Pro, né, que a gente consolidou todo esse estudo num relatório que você fez, né, Carlos? Exato.
Pessoal, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um estudo completo sobre o futuro do Bitcoin, tá? Aqui tem alguns sumários, não sei se vocês estão conseguindo ler aí, mas ele passa por o que é a mineração e como ela funciona. Então, toda a parte técnica muito mais aprofundada, dinâmica econômica dos mineradores, né? Então, quais são os custos e a receita de cada minerador e se eles tendem a se centralizar ao longo do tempo, se eles tendem a não se centralizar, como esse custo tende a se comportar ao longo do tempo. Terceiro, teoria dos jogos, incentivos a ataques da rede. Então, aqui eu citei só um tipo de ataque que a rede pode sofrer, mas lá eu expliquei todas as possibilidades, todas mesmo, até ataques que governos podem fazer ao Bitcoin, né? E por que cada um deles poderia ou não ser incentivado. Quarto, o problema da falta de receita da rede do Bitcoin. Então, lá tem uma explicação completa com vários e vários gráficos de como que a receita do Bitcoin pode se comportar ao longo do tempo, tá? E explicando o problema, porque a gente já vai ter entendido a parte técnica, a dinâmica competitiva e a teoria dos jogos. E, por fim, esse relatório ele também traz detalhadamente as soluções que podem existir para a resolução dos problemas do Bitcoin, tá? Esse relatório aqui, pessoal, ele tem mais de 70 fontes diferentes compiladas, tá? Que elas foram e elas estão todas ali nas referências. Então, desde pessoas extremamente relevantes do mercado cripto, como o Vitalik, como o Hasu, como o Nick Carter. Então, vocês vão ver lá nas referências. Tem tanto textos de pessoas que criticam muito o Bitcoin, quanto textos de pessoas que apoiam muito o Bitcoin. Tem, cara, perdi as contas de quantas casas de análises a gente leu, quer dizer, eu li, né, para poder fazer esse relatório. Então, tem a Arcane, tem a Delphi, tem a The Block, tem a Missary, mas tem várias outras. Tem Blockware, tem Coinmetrics, tem Hashrate, né, casa de análise focada nisso. Tem várias casas de análise, vários relatórios que a gente leu para poder compilar aqui. Tem estudos de grandes universidades que a gente leu, então tem estudos produzidos por pesquisadores do MIT, estudos produzidos por pesquisadores da Universidade de Princeton e de várias outras universidades, né? Então foram vários papers científicos, né, que a gente leu, então foram majoritariamente opiniões de especialistas do mercado, relatórios de casas de análise especializadas no mercado cripto e pesquisas científicas produzidas por grandes universidades, tá, que foram as fontes desse relatório. E ele tem mais de 120 páginas, tá? Com vários gráficos, várias tabelas, várias coisas lá. E esse relatório completo com todas essas fontes, ele está ali no link abaixo sobre a Mercurius Pro, tá? Então, a lista de prioridade para poder fazer parte da Mercurius Pro, porque hoje a entrada na Mercurius Pro está fechada, tá aí na descrição, tá? A gente está dando algumas conclusões aqui nesse relatório. Deixa eu até abrir ele aqui pro pessoal, né? O Danilo, igual você tinha falado. Boa. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele aqui. Até acho que foi muito boa a apresentação mesmo, porque até o Thiago Reis está comentando aqui, perguntando onde assina esse, tô dentro. Thiagão, você que é um grande amante do Bitcoin aí, eu deixei o link aí no chat para vocês também, para você ser Mercurius Pro aí. A gente já tem data, lembro, para abertura, a gente está finalizando ali as obras. Realmente, pessoal, tá ficando muito bom, né? O produto vai ficar muito melhor ainda do que todo mundo já gostava. Então, assim, pessoal, a gente está se dedicando bastante para isso e a abertura vai ser no próximo dia 14 de abril. Então, daqui a exatamente um mês, você, Thiagão, vai poder fazer parte aí da nossa assinatura, tá com a gente lá na comunidade. Clica aí no link que eu mandei no chat ou no primeiro link ali, no segundo link da descrição para entrar na lista de espera, para que você consiga ali fazer parte, né, antes de todo mundo nessa nossa comunidade aí. Mas eu vi que você já está mostrando alguma coisa aí, né, cara? Exato, pessoal. Aqui a gente está dando os últimos tapas aqui no relatório e ainda essa semana todo mundo lá da Mercurius Pro vai receber esse relatório completo, né? Vocês estão vendo aqui que até aqui está com 111 páginas, né? Porque tem algumas referências que a gente tem que adicionar, alguns textos que a gente tem que colar aqui nesse documento, né? E deixar bonito, né? Exato, deixar ele mais bonito. Mas, pessoal, aqui, olha só, aqui, por exemplo, é um gráfico que eu peguei de um estudo, né, científico aí que foi feito sobre o tempo de finalidade e o desincentivo a ataques que a rede do Bitcoin pode sofrer, dependendo de quanto você esperar para poder validar o seu bloco ou de qual o poder computacional do minerador, né? Um estudo bem interessante. Enfim, aqui a gente tem, cara, várias citações, né? Então, aqui a gente tem citações de estudos, né? Tem várias dessas citações aqui, que a gente vai, inclusive, traduzir aqui ao longo dessa semana, né? Tem várias críticas que pessoas anteriores já fizeram ao Bitcoin, que a gente trouxe elas aqui também. Então, pessoal, é um estudo. Mostra as referências lá para o pessoal ver que você não está mentindo. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Que o que ele leu aqui, rapaziada, pelo amor de Deus. Cara, aqui, ó, são boa parte dessas referências ali que eu citei para vocês, né? Aqui, as que estão marcadas, pessoal, são as que a gente já colou
citações delas no estudo, tá? Mas todas elas eu já li aqui. Então, cara, são muitas referências de muitas casas de análise aqui que a gente foi olhando para poder concluir isso, tá? Então, pessoal, realmente, assim, um estudo bem completo. Todo mundo que está na Mercúrios Pro vai ter acesso a ele ainda essa semana, tá? E se você não faz parte da Mercúrios Pro, é só se cadastrar na lista de espera que a gente está deixando aqui embaixo, porque essa lista de espera vai te dar prioridade assim que a gente abrir a nova turma da Mercúrios Pro, né? E lembrando, pessoal, né? Hoje ainda, todo mundo que está em dúvida sobre se quer ou não entrar na Mercúrios Pro, vai receber, né, se entrar ali no relatório gratuito da descrição, uma amostra, né, do que é isso. Então, aqui na descrição a gente está deixando o link para o relatório gratuito, para vocês terem acesso a um pedacinho do que está nesse relatório grande. Né? Sim, se esse relatório grande ele vai ter mais de 120 páginas, o gratuito ele vai ter uma fração ali só sobre aquela questão do futuro do Bitcoin. Né? Então, o relatório gratuito ele vai falar sobre o problema do Bitcoin e quais são as possíveis soluções para ele. Tá? Então, se você ainda não se decidiu se quer entrar na lista de espera, já entra na lista de espera do mesmo jeito, coloca ali seu nome e baixa o relatório gratuito para você ter uma amostra dessa qualidade toda que vai estar lá na Mercúrios Pro, viu, pessoal? Boa. Danilo, mais alguma questão aí que você quer falar com o pessoal? Não, eu queria só que o pessoal respondesse rapidinho aí na enquete aí se já são Pro, assim, quem não é, quem é, o que tá achando. O Satoshi Nakamoto, até o Satoshi Nakamoto aí já é Pro há mais de um ano, né? Então já consegue atestar aí nossa qualidade. Muito prazer ter você aí, né? Eu quero um dia conhecer você pessoalmente aí, Satoshi. E no mais é isso, pessoal. Acho que ficou muito bom. Acho que a gente pode fechar aqui a live. Lembrando, amanhã, 10 horas da manhã, a gente vai falar sobre os problemas que a gente identifica no Bitcoin, né? Para todo mundo que está aqui, vai ter muita gente amanhã que vai estar vendo ela como a primeira live. Amanhã é a live mais importante, tá, pessoal? Exatamente. A gente vai mostrar qual que é, o porquê, a gente vai provar aqui para vocês que o Bitcoin, do jeito que ele funciona hoje, ele tá com um baita de um problema, tá? Vai ser, assim, dessas 3 lives vai ser a mais importante. E a gente precisa que vocês estejam aqui já entendendo toda a nossa proposta, sabendo que tem uma outra live na quinta-feira também para a gente falar de soluções, porque o que a gente vai ser xingado amanhã, provavelmente, pelos maximalistas de Bitcoin vai ser uma loucura. Mas a gente precisa sempre manter aqui o respeito e a gente vai fundamentar muito bem os nossos argumentos ali, como o Carlos mostrou aí pelo estudo dele. Beleza? Então, assim, pessoal, queria agradecer tudo. O Satoshi está falando o próximo merc dele, vai, o Fabian aí, Vitalício, top demais, pessoal. Queria agradecer muito pelos quase 500 likes que vocês deixaram aqui, né? Ajuda muito a gente, mesmo vocês aí que estão assistindo esse vídeo depois, né? Com a gravação. Queria agradecer bastante se vocês puderem deixar o like também, porque o YouTube vai entregando cada vez mais isso daí. Ainda mais sendo uma live longa, né? Então, cara, se isso aqui te ajudou e você quer que chegue mais pessoas, deixa o like, por favor. Exatamente. E assim, eu queria deixar uma última pergunta para vocês que estão assistindo aí, né? Tanto no ao vivo quanto gravado, para vocês deixarem aqui no comentário. Vocês acreditam nessa teoria da hiperbitcoinização? Só mandem sim, não e por quê aqui no chat, beleza? Pessoal, no mais é isso. Queria agradecer a todo mundo que está aí. Espero vocês amanhã, às 10 horas da manhã, para a live para a gente falar sobre os problemas do Bitcoin, beleza? Um abraço. Valeu, gente. Até mais. Até mais.